Você já parou para se perguntar por que acorda todos os dias? Não estou falando do despertador, nem do hábito automático de levantar, escovar os dentes e correr para cumprir o que precisa ser feito. Estou falando do motivo invisível, do propósito silencioso que existe por trás dos seus olhos que se abrem quando o dia ainda nem começou. Muita gente desperta porque tem que despertar, e só. O corpo se levanta, mas a alma continua deitada. A mente permanece entorpecida, como se cada manhã fosse apenas a repetição da anterior. A rotina vira um corredor sem janelas. E quando a pessoa percebe, semanas, meses e anos passaram como uma névoa, sem direção, sem brilho, sem presença verdadeira. Mas e se a vida estiver te chamando para mais? E se o jeito como você começa o dia for a chave para aquilo que você tem pedido em oração? Paz, clareza, prosperidade, cura interior, transformação. E se a mudança não começar quando o mundo lá fora melhorar, mas quando você decidir melhorar a maneira como entra na vida todos os dias? Acordar com propósito não é apenas acordar cedo, é acordar consciente. É entender que o primeiro pensamento da manhã pode acender um fogo de fé ou uma avalanche de dúvida. E essa escolha, na maioria das vezes, não é uma escolha grande, é sutil, é silenciosa, é quase imperceptível, mas é decisiva. Vivemos numa geração que dorme com o celular na mão e desperta mergulhada no barulho do mundo. Notificações, mensagens, notícias, ansiedade emprestada. Antes mesmo de lembrar quem é, a pessoa já está reagindo ao que o mundo exige. A mente vira um campo de batalha antes mesmo do primeiro gole de água. E depois, ela se pergunta por que está confusa. A resposta é simples. Quem começa o dia em confusão, tende a viver o dia com confusão. Se você continua vivendo no automático, você continua colhendo resultados automáticos, porque nada muda no piloto automático. Nada floresce sem intenção. Nada se torna novo se o começo é sempre o mesmo. Despertar de verdade, não apenas abrir os olhos, mas abrir a consciência, é um ato de coragem. É dizer, hoje eu escolho conduzir o meu dia. Eu não vou apenas ser arrastado por ele. Se você quer mudar de vida, comece mudando como você entra nela. Deus não te criou para sobreviver às segundas-feiras e implorar por uma sexta-feira. Ele te criou para viver dias com significado, inclusive os dias comuns. Mas isso exige um compromisso diário com a alma, um reencontro com a essência. E esse reencontro quase sempre começa no silêncio da manhã. Há um lugar dentro do dia que é mais limpo, um espaço em que ninguém ainda te pediu nada, um instante em que nenhuma urgência foi colocada na sua mesa. A manhã guarda esse território, e é ali, antes do barulho, que a clareza nasce. O espírito não grita, ele sussurra, e só escuta quem está disposto a silenciar o mundo para ouvir a própria alma. Talvez você esteja cansado, talvez sua vida esteja confusa, talvez você já tenha tentado recomeçar e falhou, e ainda assim, existe uma verdade que continua de pé. O caos não se acalma quando o mundo muda. O caos se acalma quando você muda a forma como começa. Porque o verdadeiro milagre não é externo, ele começa interno. O verdadeiro milagre começa quando você decide que não vai mais acordar no modo sobrevivência. Quando você decide que a primeira hora do dia não será consumida pelo medo, pela pressa, pela comparação e pela distração. Quando você decide que o início do dia será consagrado à presença. E presença é o começo de qualquer prosperidade real. Prosperidade, no sentido mais profundo, não é apenas ter dinheiro. É ter direção, é ter clareza, é ter mente firme, é ter coração alinhado, é ter energia limpa para construir sem se perder. E isso se trabalha por dentro, antes de se ver por fora. Existe uma convocação espiritual que atravessa o tempo como uma voz antiga e atual. Uma voz que chama quem estava adormecido por dentro. Uma voz que não pede perfeição, mas pede despertar. Em Isaías, existe esse convite que não é apenas bonito, é uma ordem de vida. Levanta-te, resplandece, porque a tua luz chegou. Repare, a luz já veio, a glória já está nascendo.
mas a pessoa precisa se levantar para enxergar. É por isso que o modo como você acorda importa tanto, porque ele revela se você está se escondendo da vida ou correndo ao encontro do propósito. Talvez você pense, eu não tenho energia para isso. E eu entendo, mas é exatamente por isso que essa mudança é necessária. Porque quando sua energia está baixa, você não precisa de mais barulho, você precisa de mais ordem. E a ordem começa no primeiro minuto. O seu passado pode ter sido pesado, mas o seu próximo despertar pode inaugurar um novo capítulo. Um capítulo de presença, de decisão, de fé aplicada. E essa fé aplicada não exige heroísmo, ela exige sinceridade. Sinceridade para levantar com intenção. Sinceridade para sentar um instante. Sinceridade para respirar fundo e dizer por dentro: hoje eu escolho estar aqui. Eu escolho viver com consciência. Quando o mundo ainda dorme, existe um chamado suave no ar dizendo: levanta-te. Não para correr, mas para alinhar. Não para provar, mas para construir. Não para vencer os outros, mas para vencer a si mesmo. Porque quem vence amanhã, vence o dia. E quem vence o dia, vence a vida. A maioria das pessoas tenta mudar a vida no meio do dia, quando tudo já está acelerado, quando o coração já está agitado, quando a mente já está cheia, quando as emoções já foram puxadas para todos os lados. Mas uma vida extraordinária não começa no meio, ela começa no início. Ela começa quando você assume o controle do seu despertar. Quando, ao invés de abrir os olhos e mergulhar nas urgências do mundo, você decide mergulhar para dentro. Silenciar, orar, respirar, escrever, ler, movimentar o corpo, alimentar a mente, fortalecer o espírito. A sua manhã pode se tornar o seu laboratório de transformação. E aqui existe uma verdade libertadora. Você não precisa de 3 horas, você precisa de intenção. Você pode começar com 20 minutos, pode começar com 10. O que muda o destino não é o tamanho do tempo, é a qualidade do encontro. Imagine acordar e, antes de qualquer distração, dedicar alguns minutos ao silêncio. Fechar os olhos, respirar, sentir a presença. No começo, você vai perceber o quanto a mente é barulhenta, e isso não é defeito, é apenas o retrato de quanto você foi alimentado por ruído. Mas com prática, o barulho desacelera, e quando o barulho desacelera, você começa a ouvir algo mais profundo. Depois, imagine declarar com convicção quem você está se tornando. Não quem o passado disse que você é, não quem as críticas tentaram definir, mas quem Deus diz que você pode ser. Palavras são sementes, e sementes repetidas com fé e ação viram colheita. Napoleão Hill ensinou que a mente precisa de direção definida. Não basta desejar, é preciso afirmar, visualizar e sustentar. O subconsciente responde à repetição, ele se curva ao que é plantado diariamente. E por isso as manhãs são tão poderosas. Elas são o momento em que você planta antes que o mundo plante em você. Então você visualiza, não como fuga, mas como fé em forma de imagem. Você se vê tomando decisões melhores, você se vê falando com mais sabedoria, você se vê com disciplina, você se vê cumprindo promessas, você se vê prosperando com propósito, você se vê servindo, crescendo, construindo. E em seguida, você lê. Nem que seja um versículo, nem que seja uma página. Você alimenta a mente com algo eterno e não com aquilo que é descartável. Você se separa da multidão que acorda sendo alimentada por tragédias, comparações e pressa. E então você escreve. Você despeja no papel o que está confuso. Você organiza o que está solto. Você registra o que aprendeu. Você anota gratidões. Você coloca metas no mundo físico. Porque quando você escreve, você sai do caos invisível e entra na clareza concreta. Isso limpa a mente.
arruma a alma, fortalece o espírito. E você move o corpo, porque o corpo também participa do destino. O corpo é templo, o corpo é instrumento. E quando você movimenta o corpo com intenção, você envia uma mensagem silenciosa para a mente. Eu estou vivo, eu estou presente, eu me honro. Essa sequência, silêncio, afirmação, visualização, leitura, escrita e movimento, parece simples. E é exatamente por ser simples que ela é poderosa, porque ela é repetível. E a repetição é a oficina do milagre. Napoleon Hill dizia, em essência, que grandes resultados nascem de hábitos pequenos sustentados com consistência. E isso é amanhã. Um lugar onde você pratica o pequeno que constrói o grande. A Bíblia mostra que até Jesus buscava o início do dia em solitude. De madrugada, ainda escuro, ele se retirava para orar. Se até ele preservava esse espaço, por que nós tratamos a manhã como lixo emocional? Por que entregamos o primeiro pedaço do dia ao caos? Acordar cedo não é sobre ser melhor que os outros, é sobre ser mais inteiro. É escutar antes de reagir. É orar antes de decidir. É ser antes de fazer. Hoje, o nosso maior inimigo não é a falta de tempo, é a falta de direção. Estamos ocupados, mas vazios, acelerados, mas perdidos, informados, mas desconectados. E amanhã é onde tudo começa a ser curado. Você não precisa fazer perfeito, você só precisa começar com verdade. Porque quando você se conecta com Deus antes de se conectar com o mundo, tudo muda. Você escolhe melhor, você responde melhor, você pensa melhor, você age melhor. E essa pequena escolha matinal vira semente de grandes colheitas. Sim, no começo vai parecer esforço. Sim, você vai querer voltar para a cama. Mas com o tempo, aquilo que parecia sacrifício se transforma em prazer, porque você começa a ver os frutos. E sabe qual é o maior segredo? Não é o tempo, é o espírito com que você faz. Mesmo que sejam 10 minutos, quando são vividos com intenção e fé, o céu toca o chão do seu dia. E quando o céu toca o chão, o destino começa a mudar. Porque cada manhã não é apenas um dia começando, é você se reconstruindo. As decisões dos primeiros minutos do dia moldam algo que vai além do seu humor. Elas moldam a sua identidade. A maioria das pessoas vive a partir do que o mundo disse que elas são. Vozes antigas, traumas, críticas, comparações. E sem perceber, elas se ajustam a uma imagem distorcida. Mas existe um outro caminho. Existe uma vida que nasce quando você para de se conformar e começa a se transformar. E transformação quase sempre não acontece em explosão. Acontece em constância, em decisões pequenas, repetidas com intenção, em hábitos invisíveis que criam resultados visíveis. É por isso que Romanos fala sobre renovação da mente, porque a vida muda quando a mente muda, e a mente muda quando o começo do dia muda. Cada vez que você se levanta com intenção, você está dizendo: eu não sou refém do passado. Cada vez que você silencia, você está dizendo: eu não sou escravo do ruído. Cada vez que você ora, você está dizendo: eu não caminho sozinho. Cada vez que você escreve, você está dizendo: eu escolho clareza. Cada vez que você move o corpo, você está dizendo: eu honro a vida que recebi. E dia após dia, essa identidade nova vai se fortalecendo. Você deixa de reagir e passa a escolher. Você deixa de se esconder e passa a se posicionar. Você deixa de viver no automático e passa a viver com direção. E quando isso acontece, algo discreto começa a mudar ao redor. Não por superstição, mas por alinhamento.
porque você se torna mais atento, mais firme, mais limpo por dentro. E o mundo responde a quem se torna. Imagine como seria a sua vida se você acordasse com clareza. Sem pressa, mas com foco. Sem ansiedade, mas com direção. Sem se perder no caos, porque você já encontrou ordem dentro de si. Isso não é fantasia, é consequência. É o resultado de um compromisso silencioso com a própria alma. A Bíblia diz: "Este é o dia que o Senhor fez." Não é um dia, é este, o de hoje, o que você está vivendo agora. E a maneira como você entra neste dia determina o que você vai extrair dele. O milagre que você tanto espera pode não ser um evento raro. Pode ser um hábito simples. Pode ser a decisão de não começar mais no modo vítima. Pode ser a decisão de fazer da manhã uma porta. Uma porta para um destino mais alto. Uma porta para uma mente mais firme. Uma porta para uma fé mais madura. Uma porta para uma prosperidade com propósito. Amanhã, quando você acordar, você terá uma escolha: continuar como sempre e colher o que sempre colheu, ou se levantar de um jeito diferente e inaugurar um novo ciclo. Não é sobre acordar cedo por vaidade. É sobre despertar antes que a vida passe por você. É sobre fazer da manhã um altar de alinhamento. É sobre entender que rotina é moldura de destino. E quando você muda a moldura, você muda a imagem. Se essa mensagem encontrou o seu coração, escreva nos comentários: "Eu escolho vencer a minha manhã com Deus." Curta este vídeo para semear essa verdade em mais vidas e inscreva-se em Receitas de Prosperidade para seguir nessa jornada de fé, disciplina e propósito. Porque a prosperidade mais forte nasce no silêncio de um novo começo.